Boa noite aos amigos que estão me vendo e ouvindo nesse momento. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite e que possamos ter serenidade, confiança e esperança para passarmos esses dias difíceis que todos nós estamos passando. A nossa reflexão desta noite é sobre uma frase do apóstolo Paulo de Tarso, numa das cartas aos Coríntios, em que ele diz: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas não convêm, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas não edificam. Então, em cima dessa frase, nós vamos pensar um pouquinho, que é uma frase que até nos dias de hoje nos serve como orientação para as nossas vidas e em que contexto e o porquê o Paulo fala nesta frase. Naquela época, na cidade de Corintos, todos lutavam por uma liberdade, queriam liberdade total, fazer tudo o que era possível fazer. E muitos cristãos também abraçaram aquela ideia e ficavam se questionando o porquê não dar vazão aos desejos, a tudo aquilo que eles queriam. Em cima disso, então, mesmo eles, os cristãos, já tendo recebido os ensinamentos de Jesus, continuavam com aquelas práticas que já vinham de muito e muito tempo, sem se importarem com a parte moral. E começavam a argumentar com Paulo o porquê não poder ter a liberdade, não poder fazer o que queriam, se estava na lei esse direito deles terem essa liberdade. Paulo, então, começou a contra-argumentar através das cartas, orientando e esclarecendo os cristãos sobre a importância de ter uma nova conduta. Então, ele dizia que o corpo, a finalidade do corpo, era de ter cuidado e de respeito, em primeiro lugar, às leis de Deus, e em segundo, o cuidado porque o corpo é o templo onde o Espírito habita. Mas eles tinham assim, muita dificuldade em entender isso, porque se a lei permitia, o porquê não fazer? Então, em cima dessa frase do Paulo, a gente vê a importância de se entender muito bem isso que ele diz, porque essa frase parece, que encerra assim o assunto de uma forma a não deixar dúvida de que para o cristão as leis humanas é mais um quesito que a gente tem assim a obrigação de observar. Por quê? Cada agrupamento social, cada sociedade, cada país formula suas leis. Nós sabemos que as leis humanas são falhas, são mutáveis de acordo com a necessidade daquele momento, daquele contexto. Então, cada país formula suas leis, como o aborto, a eutanásia, a pena de morte. Todos esses atos são permitidos perante a lei, são legais. E nem por isso a gente para se questionar. Estão de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou? Estão de acordo com a moral cristã? Será que a gente, aceitando ou praticando esses atos, isso irá nos elevar, vão nos tornar pessoas melhores fazendo isso?
e são atos lícitos, né? A lei protege, a lei diz que pode ser feito isso. Então, como eu falei que a lei humana é falha e nos diz o que podemos ou não fazer, ou seja, abrindo um parênteses, nós necessitamos ainda de leis para se ter uma regra de conviver numa sociedade, até porque se não houvesse leis seria um verdadeiro caos, né? Um desregramento total. Já com elas aí, a gente vê que a dificuldade de se respeitar a lei é tão grande, imagine se não tivesse essa lei. Então, a gente deduz o seguinte: se é lícito, se está na lei, eu posso fazer. Então, aquilo que não está proibido na lei, eu posso fazer. É aí que Paulo nos diz, e o que ele nos diz é muito maior do que isso tudo. Porque, ainda que seja lícito, ainda que eu tenha a permissão da lei em fazer, muitas das vezes não vai ser conveniente, né? Pode não nos convir e pode não nos edificar. Abrindo um parênteses, sem crítica, sem nada, como exemplo que me surgiu agora, é o caso do cigarro, né? As pessoas podem comprar, podem fumar, porque a lei, hoje em dia, existe toda uma campanha em cima disso, eu não sei nem dizer se ele está liberado, mas até algum tempo atrás se podia e pode-se fumar na rua, em qualquer lugar, ninguém é preso por isso, a não ser nos lugares onde tem lá, né, o aviso de que ali é proibido fumar. Mas, normalmente, isso é permitido. E quanto de mal nos traz para a saúde, quanto de mal nos traz ao nosso corpo, como também a lei, assim, claramente não diz, não podemos odiar. E a gente sabe que quando a gente coloca o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa ira, quanto de mal isso nos faz, quanto nos consome. Então, esta frase, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, é o princípio assim da moral cristã, né? O que a doutrina espírita e outras religiões sérias nos orienta e nos esclarece é sobre isso, a nossa conduta, a nossa atitude e, no caso, a doutrina espírita, não que seja melhor do que qualquer outra religião, mas pelo fato da gente aceitar a reencarnação, acreditar na imortalidade da alma, isso nos dá uma responsabilidade muito maior. Talvez por isso muitas pessoas dizem, né, Deus me livre de ser espírito, porque a doutrina espírita proíbe de tudo, não posso fazer nada, não posso ir à festa, não posso beber, não posso isso, não posso aquilo, quando na realidade não é nada disso. Acredito mesmo que seja uma religião, vamos assim dizer, que nos dá uma liberdade total dos nossos atos, porque ela nos mostra que tudo que a gente faz, por menor seja o ato que iremos ter, a responsabilidade é toda nossa. E ao errarmos, não adianta penitência, não adianta promessas, não adianta, né, flagelos corporal, como muitos aí fazem ainda, para poder tirar o que foi de errado. Não, ela não nos permite com tudo, mas nós temos que, ao errar, recomeçar para consertar aquilo que fizemos de errado. Ou seja, se a vida não nos cobra nesta, com certeza em outras nós iremos resgatar ali aonde erramos e buscarmos consertar o nosso erro. Por isso que não adianta falar assim, nossa, tem um espírito aqui buzinando no meu ouvido para fazer isso ou aquilo, que eu jogar culpa nesse espírito infeliz. Não. Ele tem responsabilidade sim,
por estar ainda envolto, né, na matéria e querendo causar algum dano, vamos assim dizer. Mas a responsabilidade maior é nossa, porque se isso acontece, é porque abrimos uma brecha, abrimos um campo para que isso possa acontecer. Ou seja, a nossa invigilância nos permite muitas das vezes fazer coisas, até mesmo um amigo querido que queira em alguma situação fazer algo que não seja muito correto, e a gente compactua disso porque é amigo, e a dificuldade de dizer não. Então a doutrina nos esclarece sempre: todo ato gera uma consequência, e tudo que fazemos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Portanto, se a lei humana é falha, a lei de Deus não é. A lei de Deus é imutável e, no caso, a lei nossa, né? Embora a gente tenha percebido hoje muitas coisas que nos chocam, com a desculpa de que está na lei, nem tudo que está na lei é moral, né? Na lei humana. E com isso as pessoas vão cometendo erros em cima de erros, porque a humanidade faz, todo mundo faz, porque eu não posso fazer. Então, essa atitude perante a vida, de nos consertarmos, de nos melhorarmos, de procurarmos agir de uma maneira correta, é uma obrigação, é uma responsabilidade que nós temos. Este é o princípio da moral cristã. O da doutrina espírita, como eu já disse, como outras religiões sérias, esclarecem aos seguidores sobre a melhor conduta a ter. E a coisa que mais importa para todos nós é agir em equilíbrio, procurando acertar. Nem sempre a gente vai conseguir, lógico, seria, né? Humanamente impossível, vamos assim dizer, mas procurar manter a nossa consciência tranquila, porque ela está sempre, a luzinha acende nos momentos em que erramos, e buscar sempre o discernimento, fazer a melhor escolha possível e, antes de qualquer atitude, pesar sempre as consequências, porque depois de feito, né, é difícil consertar. Claro, sempre há a possibilidade do conserto, mas na hora em que a gente faz, muitas das vezes, levado por N situações, a gente não para medir as consequências. E depois vem o arrependimento, e o arrependimento dói e dói muito. Se nós estivermos atentos para as consequências dos atos que praticamos em nossa vida e na vida do outro, iremos aprender a identificar o que, mesmo lícito, não é conveniente, mesmo não sendo proibido pelas leis humanas, porque estas, como já sabemos, são falhas, e em nada edifica, auxilia e eleva. Então, esse cuidado, essa vigilância, a gente tem que ter sempre. Aqui no livro Pão Nosso, no item 158, Paulo também, numa das cartas aos Coríntios, faz uma analogia do governo com o governo interno nosso. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então, esse é o conselho que, mais uma vez, o Paulo, nos traz sobre a nossa melhor conduta perante a vida. E, para fechar o assunto, uma historinha bem rapidinha, uma lenda hindu, que fala o seguinte: o discípulo disse ao mestre:
tenho passado grande parte do dia vendo coisas que eu não desejo ver, pensando coisas que eu não gostaria de pensar, desejando coisas que eu não quero desejar, nos meus planos, desejando sempre coisas negativas que eu não quero pensar. O mestre o convidou para um passeio e, ao passar por uma determinada planta, pergunta para ele: você conhece, sabe o que é isso? E o discípulo responde: é belladonna, pode matar quem comer as suas folhas, mas não pode matar aquele apenas que a contempla. O mestre fala para ele: da mesma maneira é conosco. Os desejos negativos não podem causar nenhum mal, se você não se deixar seduzir por eles. Então esse é o nosso grande esforço. Entender que tudo é permitido, mas até que ponto aquilo lhe convém. Muita paz a todos nós.